E agora eu vou para cá para falar com a turma do GE, com o João Paulo Tílio representando o pessoal do Globo Esporte e com as notícias do esporte regional. Teve vitória com placar surpreendente para o Grêmio Prudente e teve empate ontem do Oswaldo Cruz. Essas oitavas de final do Campeonato Paulista estão daquele jeito aqui para a região, hein, Tílio? Boa tarde para você. Vamos começar falando sobre esse empate, o que é que ele representa daqui para frente, né? Vamos sim, Carla. Boa tarde a você e a todos. Foi legal acompanhar esse final de semana, o início do mata-mata. Quem esteve ligadinho no portal percebeu que teve muito lance emocionante, gols. O Oswaldo Cruz empatou em casa por 1-1 diante do Independente de Limeira. Fica um pouco mais difícil a situação do time na busca por uma vaga nas quartas de final, mas a galera ainda está na esperança lá de conseguir essa classificação. O Bill Pascoaloto e o Beto Lopes vão nos mostrar os melhores lances, tudo que aconteceu lá em Oswaldo Cruz. Se liga só. Sabe aquele ditado de quem não faz, toma? Pois é, essa aí foi a primeira chance do Independente no jogo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na indecisão da zaga, João Vitor tocou de cabeça para abrir o placar. Independente 1-0. Antes disso, o Azulão teve diversas chances de abrir o marcador, como aos 2 minutos de jogo, quando o Vitor Lopes cabeceou para a bela defesa de Diego. O técnico João Martins gesticulava com o time. O Azulão ainda teve a chance do empate nos pés de Mosquito, no último lance do primeiro tempo. Ele cortou a defesa, mas bateu firme na rede, do lado de fora. No segundo tempo, o Azulão voltou mais ligado, mas quando chegava, faltava a pontaria. Quando o Oswaldo Cruz acertava o alvo, Diego estava lá. Só que na bola parada, o Azulão levava vantagem. E foi assim, na cobrança de escanteio feita por Iago, que Matheus Silva subiu mais que todo mundo para empatar o jogo. 1-1. O Oswaldo Cruz tentava pressionar, só que no contra-ataque o Independente era perigoso. Kinzel justificou porque foi considerado o melhor goleiro da primeira fase. Na boa jogada pela direita, Didi bateu firme. Kinzel fez uma defesaça. No finalzinho, o Gustavo ainda teve a chance de fazer o segundo do Azulão, mas Diego se esticou todo para garantir o empate. Fim de jogo aqui em Oswaldo Cruz 1, Independente 1. Agora a equipe do Oeste Paulista precisa vencer o jogo de volta que acontece na quarta-feira lá em Limeira, já que o time do Independente tem melhor campanha e joga por outro empate. Isso aí, só a vitória mantém o Oswaldo Cruz vivo. Quarta, então, às 3 da tarde. É difícil vencer na casa do adversário, Independente é um time bem montadinho, mas o desempenho do Oswaldo Cruz anima, porque se a gente comparar até com outras partidas da primeira fase que ele venceu, ele jogou até melhor ontem empatando. Então a gente espera que consiga repetir esse bom futebol e alcançar esse resultado lá. Tomara. Já vamos falar da vitória do fim de semana surpreendente do Grêmio Prudente, que já deve começar a semana um pouco mais tranquilo que o Azulão, né? Começa assim, Carla, 4-0 lá em Andradino. O Grêmio Prudente passeou nesse início de oitavas de final. No primeiro tempo, o gol foi marcado pelo Camacho, depois do Luquinha cruzar 2 vezes, o Matheus Felipe escorar e o Camacho desencantar. Ele tinha passado em branco em 7 jogos, fez o seu gol, nada melhor para um camisa 9 conseguir marcar, volta a confiança e coloca a dúvida na cabeça do técnico, porque o Madalena fez esse gol e era o estreante, saiu do banco, um jogador que veio também para vestir essa camisa 9, a concorrência, e os dois marcaram no fim de semana. Luquinha bate o pênalti com muita categoria, cavadinha, 6 gols para ele no campeonato, é o artilheiro do Grêmio Prudente. O Wallace fecha no outro pênalti, 4-0, o Grêmio jogou muita bola. Quarta-feira, então, tem a partida de volta no Prudentão, o Grêmio podendo perder por até 4 gols de diferença, que mesmo assim fica com a classificação. E lá no portal a gente repercute essa vitória, o que o técnico achou, claro que ele gostou muito. E o Ademir Fezan fala justamente dessa pulga atrás da orelha, de ter o Camacho marcando o gol, o Madalena, os 2 centroavantes e agora, quem escalar para o jogo de volta? Esse problema é para o Ademir Fezan e a gente vai ficar ali na cola para saber quem que ele vai escolher. Uma pulguinha dessa é até bem-vinda, né? Poxa vida, quem não queria ter, né? Ter opções, coisa boa. Vamos falar do Corinthians agora, falar dos grandes times paulistas. Jogo sem gols, empate em 0-0? Empate em 0-0, mas o Corinthians sai até comemorando esse empate pelas circunstâncias. O Timão teve 2 expulsos, um no primeiro tempo, um no segundo tempo.
ficou no 0 a 0 com o Grêmio e volta a jogar na quarta-feira diante do Coritiba, fora de casa. A gente está vendo algumas imagens, o Globo Esporte daqui a pouquinho vai chegar com todos os detalhes, mostrar até os lances dessas expulsões. Beleza, vamos falar do São Paulo agora, que desperdiçou em casa a oportunidade de se igualar em pontos com os líderes do campeonato. Deve ter São Paulino azedo hoje, hein? Tem sim. O Atlético Mineiro e o Flamengo são os líderes com 39. O São Paulo poderia ter chegado a esses 39 pontos, ficou nos 37. Um empate que é lamentado porque o Vasco não está bem no campeonato. Então você não pode desperdiçar uma oportunidade dessa em casa. O Tricolor vem até numa sequência ainda boa. O time está num momento bacana, mas desperdiça esses outros 2 pontinhos. Encontrou uma defesa muito bem montada do Vasco e vacilou demais nessa linha de impedimento. Bruno Alves deu espaço para o artilheiro do Vasco, o argentino Cano, ele não perdoou, fez 1 a 0. Já já a gente vai ver o empate do São Paulo num lance do Luciano. O Luciano continua marcando muitos gols, aproveitou uma bobeada da zaga do Vasco, fez 1 a 1 no placar. São Paulo volta a jogar na quarta-feira, tem o Ceará fora de casa. Fala pra gente da derrota do Palmeiras, só que daí fora de casa? Pois é, 21 desfalques para o Palmeiras. Difícil, hein? Difícil. Perdeu o Luiz Adriano no comecinho do jogo, machucado. Perdeu um jogador expulso, o Mike. A situação foi se complicando para o Palmeiras, que tomou um gol no finalzinho, no último lance. A gente está vendo alguns lances dessa partida lá em Goiás. Era contra o Lanterna, mas o Palmeiras estava super desfalcado. Criou até boas chances no começo do jogo. Depois sofreu com essa expulsão do Mike. Praticamente se defendeu no segundo tempo. O Goiás não teve muitas chances perigosas, mas teve a chance derradeira, que a gente vai ver o chutaço do Miguel Ferreira, marcando o 1 a 0 para o Goiás. Daqui a pouquinho, depois desse lance, vai aparecer esse gol que vale a pena a gente ver. Olha que chute bonito. Certo, um balaço lá no canto do Everton, 1 a 0. Verdão tem Libertadores na quarta-feira lá no Equador. Vamos fechar rapidamente com as notícias do Santos? Vamos sim, derrota também por 1 a 0 diante do Atlético Paranaense, fora de casa. O Peixe também tem Libertadores, mas já é amanhã, lá no Equador, diante da LDU. A altitude, então, o pessoal optou por poupar todos os titulares nessa partida. O Santos, com os reservas, sofreu gol no segundo tempo. O Thiago Heleno marcou de cabeça. Daqui a pouquinho você vê o gol com o Globo Esporte e todos os lances. Aí já está o gol para você. O Globo Esporte já reprisa para a gente esse lance e outros. É isso aí. A gente segue falando sobre o Santos, né? É um começo de semana decisivo. Pois é, a gente segue falando sim sobre o Santos, Carla, porque ontem os sócios aprovaram em uma Assembleia Geral o impeachment do presidente José Carlos Pérez. Ele estava afastado provisoriamente do cargo desde o dia 28 de setembro por decisão do Conselho Deliberativo. Pérez é acusado de gestão temerária por irregularidades das contas de 2019. O vice Orlando Rolo vai comandar o Santos até o fim do ano. Situação complicada nessa questão da gerência aí do Santos. Como você disse, daqui a pouquinho o Globo Esporte fala sobre isso e sobre os outros grandes times paulistas também. Você segue para o nosso portal. Isso mesmo, abastecendo ele ao longo do dia. Espero você lá, hein? Vai lá, bom começo de semana, Valeu, Tílio. tchau, tchau. Tchau.